Bom, então vamos lá. Esse conteúdo aqui ele é feito pra gente perder inscrito de todos os lados. Nós vamos ser os mensageiros do caos. Vamos ser extremamente direto aqui. E tudo que falarmos nesse vídeo aqui vai estar embasado em jornais e também em sites do governo. O nosso canal, galera, para você que é novo aqui, ele é voltado para tudo que fala sobre o mundo das empresas, investimentos, como fazer renda extra na internet, vocês sabem disso de modo geral, para quem está me acompanhando aqui desde o início. Mas, pessoal, falar de eleições aqui, nesse momento, é um ponto crucial, pois tudo que acontecer, quem vencer as eleições em São Paulo irá interferir diretamente para onde o Brasil pode caminhar, para onde o seu dinheiro vai. Visto que as eleições, que é o que falaremos aqui de modo geral, dita o ritmo de tudo que acontece no Brasil, por ser o estado mais rico da nação, ou pelo menos dita boa parte disso. Então, vamos embora. Fala galera, Matheus aqui. Galera, hoje é um vídeo difícil de fazer, pois é aquele conteúdo que desagrada a todo mundo, assim como eu falei na introdução. Mas mesmo assim, cara, eu resolvi fazer. Então se você é fanboy de político, se é aquele cara que aplaude o caixa eletrônico, se você lambe botas de político, esse vídeo aqui não é pra você não, mano. Pode sair, mamar seu político de estimação à vontade. Agora, se você gosta de eleições, ou pelo menos quer saber o que cada candidato que você pretende votar já fez na vida, deixa um like aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e também para aqueles que votam em São Paulo, beleza? Dá essa moral para mim, porque junto vamos fazer esse canal aqui crescer. De fato, eu conto com a sua ajuda nisso, então vamos embora. Galera, o ponto-chave desse vídeo aqui será a censura e também o boicote que o Pablo Marçal está sofrendo dos demais candidatos e também do judiciário brasileiro. Será que isso realmente aconteceu? É migué do Pablo Marçal e está querendo ganhar engajamento em cima disso? E antes que você comece a dar xeliga aqui nos comentários, Matheus, é óbvio que foi censura! Calma que nós vamos falar sobre tudo isso aí, beleza? Enquanto isso deu mais força e munição para ele usar contra os outros candidatos. O Pablo Marçal, depois de ter suas redes censuradas, até o seu site caiu, que eu acho um negócio totalmente absurdo, já tem mais de 2,6 milhões de seguidores no seu novo Instagram. Nós vamos comparar isso aqui também com os outros candidatos e o porquê foi ruim os candidatos entrarem contra ele nesse momento. Então, basicamente, nós vamos fazer um dossiê de todos eles aqui. Vamos começar falando do menos perigoso para o mais perigoso, o quanto que isso afetou cada um deles e vamos relembrar o que cada candidato aqui já apoiou ou fez de bom ou de ruim também. Ah, instale esse drive aqui, que é o seguinte. Para você sair dessa loucura, você que está precisando ganhar mais, fazer um extra, ter um final de ano mais sossegado, mais confortável com a sua família, ou então se você mesmo quer apenas viajar por aí, eu te aconselho a conhecer o curso Cyberclass do Peter Jordan. A plataforma dos caras tem mais de 35 cursos e direto os caras colocam cursos novos lá. E dentro desses cursos, cara, tem um deles que está ensinando a criar canais dark. Nós utilizamos muito aqui, eu vou te mostrar agora por quê. Olha só, esse exemplo aqui desse vídeo do Flávio Augusto, que tem mais de 180 mil views, já me rendeu mais de $125, ou seja, algo em torno de R$700 ali, um único vídeo. Matheus, todos os vídeos são assim? Óbvio que não. Alguns geram mais, outros geram menos, mas alguma coisa com cada vídeo em dólar você vai ganhar. Nós temos mais de 5 canais aqui dentro do nosso guarda-chuva. Matheus, mas eu vou ganhar $125 por vídeo? Óbvio que não. Mas imagina que você consegue ganhar R$10 mil. Cara, 10 conto na sua mão. A grande maioria do brasileiro não fatura isso por mês. E é possível sim, sem dúvidas, você estando na internet ganhar isso. E vou te falar, isso aqui é só o começo, beleza? Então dá uma olhada lá, o link tá aqui na descrição, também no comentário fixado. O curso tem garantia, então se você quiser começar a trabalhar com a internet, dá uma chance para você, cara, acredita em você. E para te auxiliar em todo esse processo, tem esse curso que nós estamos falando. O cara é brabo, meu irmão, não é à toa que o cara tem mais de 10 milhões de inscritos em todos os seus canais, beleza? O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado, vai lá dar uma olhada. Dito tudo isso, galera, falar de candidato é a mesma coisa que mexer num vespeiro misturado com chiqueiro e bosta de galinha. É ou não é, cara? Essa aqui é a descrição perfeita para a política brasileira. O baixo nível simplesmente corre solto aqui, principalmente em debate. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Você não come açúcar, caramba? É uma piada atrás da outra, né? Infelizmente é assim que a banda toca no Brasil e eu quero tentar trazer um pouquinho de lucidez aqui pra gente. Por ordem, nós vamos falar aqui do Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Guilherme Boulos e por último, vamos deixar obviamente o Pablo Marçal, porque é o tema central desse vídeo e também é o que vai trazer audiência pra gente, tá bom? Vamos começar falando então do Ricardo Nunes. Ele tem cerca de 981 mil inscritos no seu Instagram e, galera, eu separei algumas coisas pra gente aqui, que eu tô com o computador do lado, para nos auxiliar com isso aí. Olha só, cara, o Marçal já virou pro Nunes e falou que ele é de esquerda. Simplesmente o cara falou, o Nunes é de esquerda. E acabou, né? O Nunes tem todo o apoio do Bolsonaro e também do governador Tarcísio, apesar do Tarcísio ter dado uma escorregada ali pro lado do Marçal. Isso aqui tá gerando a maior dor de barriga nessa galera do bolsonarismo,
porque muita gente não quer votar no Nunes por causa das falas do Marçal. O Nunes, galera, ele também ganhou apoio da galera do MBL. Segundo a matéria do Valor Econômico, eu vou ler para vocês aqui. Ah, Matheus, mas você não assistiu Kim Kataguiri dando seu discurso? Não, eu não assisti, eu também estava trabalhando, né? Tem outras coisas para fazer. E, segundo a matéria do Valor Econômico, ele falou o seguinte: Kim Kataguiri diz que foi desistido pela União Brasil e declara voto útil em Nunes em São Paulo. Veja bem, a matéria não fala que ele disse o seguinte: votem lá no Nunes, tá bom? Isso aqui eles não falaram. Mas tá escrito na matéria que ele declarou apoio ao Nunes. E abre aspas para ele aqui. Não desisti de disputar as eleições da Prefeitura de São Paulo. Fui desistido e sabotado pelo meu partido e justamente em razão disso não disputarei as eleições. Beleza, aí um pouquinho mais para baixo está escrito aqui o seguinte: o parlamentar disse que fará voto útil em Nunes e elogiou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, por costurar apoios para o prefeito e atacou o deputado federal e candidato Guilherme Boulos, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Entendo que precisa construir uma frente ampla contra o extremismo autoritário de Guilherme Boulos, afirmou Kim Kataguiri. E no final ele ainda disse o seguinte: não somos governistas, continuamos tendo críticas à gestão de Nunes. Enfim, por que eu citei os caras aqui nesse momento? É o seguinte, galera, você gostando ou não dos caras, eles cresceram pra caramba nos últimos anos, se é que não foram os que mais cresceram. E tem uma militância gigantesca que segue eles, e dependendo do que eles disserem, o seu público vai seguir. E um outro ponto que muita gente questiona também, olha só o que o Felipe Moura Brasil postou, galera. Bolsonaro jamais vai apoiar alguém que foi condenado, preso, principalmente por fraudar e tomar dinheiro de aposentados em golpes de banco, diz Ricardo Nunes em referência a Pablo Marçal. E tem mais, olha só o que falou Felipe Moura Brasil. Ele sabe quem é o dono do partido do Bolsonaro? Galera, lembrando que o dono do partido do Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, preso e condenado. Então, será que o Nunes realmente lembrou quem que é o cara que tá mandando nele nisso aqui? Ou seja, é uma acusação muito séria que estão fazendo aqui. E vamos ser sinceros, o Nunes ele perde voto para ele mesmo, não é? Parece que tá morrendo nos debates, não tem energia para falar, parece que simplesmente o cara não tem força para falar. Pelo amor de Deus, não dá, não tem condição. Isso faz com que o povo que se ferra o dia inteiro em São Paulo para se locomover, pegar metrô, pegar trem, pegar 3, 4 conduções para chegar em casa, pega filho em hospital, não tem remédio, não tem atendimento, não tem nada, escuta o Marçal falar e vai e vota no cara, vai tirar voto sem dúvida mesmo. Eu não tô falando aqui do mérito especificamente das coisas, mas se tem um cara que fala o que o povo quer ouvir, mostra a carteira de trabalho lá pro Boulos e tudo mais, faz todo aquele carnaval que é o Pablo Marçal, e o outro parece que tá morrendo, vocês acham que o povo vai votar em quem? Pode ter o apoio que quiser, pode ter o apoio do Papa que não vai ganhar. Cara, Ricardo Nunes, ele perde pra ele mesmo, pelo amor de Deus, não dá, cara. Ricardo Nunes. Dito tudo isso, vamos falar então de Tabata Amaral, a moça de Harvard, a moça que, olha só, cara, ela tem mais de 1,5 milhão de seguidores no seu Instagram. E a Tabata Amaral, cara, pra não dizer que ela apoia o comunismo, eu vou dizer que no mínimo, ela é esquerdista, beleza? Mas eu também vou dizer que principalmente ela tem um certo apreço pela censura, ela adora censurar as pessoas ali. Eu vou provar para vocês o que é que está acontecendo. Pelo menos essa é a impressão que ela passa para mim. Vamos aos fatos aqui. A Tabata Amaral, ela criou seu próprio dossiê sobre o Pablo Marçal. E vou te falar, ela foi uma das poucas, que é obviamente além do Marçal, que soube e está sabendo como lidar com a internet. Ela criou um negócio muito bem elaborado, muito bem feito, um negócio realmente profissional. Ela está levando a sério mais o lado profissional na internet, ela entendeu que o jogo é aqui, do que basicamente em rádio e televisão, aí nas sabatinas que tudo mais tem por aí. Então, ela tá tentando tomar o lugar do Boulos nas eleições. Ela sabe, cara, que ela é a melhor debatedora entre eles e é a única que pode tirar voto de todos os outros candidatos. Principalmente do Dateno, que parece que tá morrendo também, do Nunes, que parece que já foi, e do Boulos. Do Nunes... talvez aqui, do Nunes talvez, mas muita gente que está em dúvida ali, dentro do Nunes ali, com certeza vai partir para o lado dela. E a deputada, ela fala que defende o diálogo, que está aberta a discussões, e que tudo seria do bom e do melhor junto dela, mas a história dela não é bem assim. Olha só, vocês lembram do Bruno Lambert? Talvez seja a história mais recente dela, né? O humorista que fez piada em um local que é para isso, em um local que é para fazer piadas. Vocês lembram o que aconteceu? Pois bem, ela simplesmente denunciou o cara no Ministério Público por uma suposta prática de discriminação e violação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ué, Tabata,
Cadê o diálogo aqui com a pessoa que fez esse tipo de coisa? Eu tenho certeza que se fosse pessoas que você gosta, você ia dizer que a pessoa escorregou, que a pessoa errou, que não é bem assim, que ela está aberta ao diálogo. E não, você foi lá e simplesmente saiu denunciando o cara. Tanto é que você fez tanto barulho nas redes sociais que fez o comediante perder o emprego devido a toda a repercussão negativa que o caso teve. A impressão, pra mim, tá? Que ela passa que o diálogo tem que ser só pra ela. Só ela pode falar, ninguém mais. Essa é a impressão que ela passa pra mim, tá bom? Se não fosse o Danilo Gentili contratar o Bruno Lambert para cuidar do seu bar lá e também um dia fazer o seu show, que foi demitido graças à atitude da Tabata Amaral, o cara estaria desempregado. E não para por aí. Também, ela votou contra ou se absteve em algumas pautas que o brasileiro de bem quer que passe. Como é o caso, por exemplo, do fim das saidinhas. Ela quer que os presos continuem saindo por aí. Não acredita em mim? Vamos olhar junto aqui o que fala a matéria. Tabata Amaral votou contra o fim das saidinhas. Ela quer literalmente os presos continuem saindo por aí, tá bom? Isso aí não sou eu que estou dizendo, tá bom? Isso aqui é voto dela. Tá aqui, ó. Saidinha dos presos. Veja como votou cada deputado e senador em sessão sobre o veto de Lula. Não acredita em mim, não, cara. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês tomam a decisão que vocês quiserem, beleza? O veto do presidente foi derrubado em sessão conjunta no Congresso na última terça-feira, dia 28. E aí, galera, se a gente descer um pouco aqui, tem aqui, ó, como cada deputado votou, beleza? Vamos procurar aqui, então, o nome da Tabata. E tá aqui. Tabata Amaral, de São Paulo, votou não. Simplesmente tá aqui. Ela votou não. Ela não quer que os presos parem de ter saidinha. Ela quer que os caras continuem tendo. E cometendo as atrocidades que os caras cometem por aí quando eles saem. E essa aqui não é a única vez que ela foi a favor de coisa ruim, ou então se absteve, como é o caso que aumenta apenas para roubos e furtos. Cara, a Tabata, ela mentiu para você, tá bom? Se você não precisa acreditar em mim. Ela foi no podcast do Vilela e que ela disse que votou a favor do aumento de penas. E é mentira, olha só. No site aqui do Gazeta do Povo, tem a matéria. E procurando um pouco mais aqui embaixo, a gente pode ver como cada deputado votou. E procurando o nome dela, que está em ordem alfabética aqui, vamos lá na letra T, e acabamos de não encontrar o nome dela aqui. Não tem o nome da Tabata aqui. Podemos até dar um Ctrl F aqui, ó. Não tem o nome da Tabata aqui. Aí você pode falar... Ah, Matheus, mas esqueceram de colocar o nome dela. Será mesmo? Será que você vai cair nessa conversa? Vamos abrir aqui, então, o PL 3780 de 2023, que é esse aqui que a gente está vendo sobre aumento de penas e roubos e furtos aqui e tudo mais, tá? Afinal, aqui no site da Câmara tem que ter, não tem como não ter, não é mesmo? E se você reparar, olha só, descendo aqui embaixo, tá aqui, ó, Pastor Isidoro do Avante, não votou. André Janones votou não. Aquele da rachadinha. A Polícia Federal pegou sim, comprovou que o áudio é verdadeiro e tudo mais. Ele realmente é um rachador. E Bruno Farias votou sim. Então tem um quadradinho verde na frente do sim, um quadradinho vermelho na frente do não. E quando você não vota, não aparece nada, beleza? E se a gente vir aqui então e procurar o nome de Tabata Amaral, olha o que aconteceu aqui, não tem nada. A Tabata simplesmente ela se absteve da votação. Ou seja, ela mentiu sim naquele vídeo do Vilela lá que ela tava lá. Ah, Matheus, mas ela é contra o aborto. Concordo, isso é verdade, ela é contra o aborto. Pelo menos tem matéria dela falando disso lá em 2019, se eu não me engano, quando ela foi no Roda Viva da TV Cultura, onde ela falou que era contra o aborto, mas ela usou uma expressão, cara, ela usou a expressão dilemas éticos. Essas foram as palavras que ela usou para falar que é contra o aborto. Óbvio que ela não pode falar que é a favor do aborto, senão a galera que apoia ela da esquerda joga ela da ponte, meu irmão. Inclusive, olhando aqui a matéria, põe a charge aí, editor, falando... A galera falou que ela não sai de cima do muro em relação a esse assunto. Tá aí a charge, dá uma olhadinha. Repara que essa charge é justamente para provocar ela sobre tudo que ela fala sobre o aborto. Bom, vamos falar aqui então do cara que simplesmente está dando o que falar nas campanhas da Prefeitura de São Paulo, né? Guilherme Boulos, 2,3 milhões de seguidores no Instagram. Cara, o Boulos, ele é chamado pela galera de invasor de terras, isso por todos os seus concorrentes, hein? O Marçal, se eu não me engano, disse que ele já foi preso mais de 3 vezes. E nós fizemos uma thread no Twitter que eu vou mostrar para vocês aqui. Aliás, eu vou mostrar essa thread aqui agora. Eu peguei esse site do OneRaw aqui, que simplesmente é mais fácil a gente enxergar, tá bom? E aí, nessa thread que nós fizemos, galera, se você quiser me seguir, segue eu lá no Twitter, é @MatheusR00. O Guilherme Boulos foi preso 3 vezes, já poderia pedir música no Fantástico, como disse o Paulo Marçal, né? Foi isso mesmo. Então eu fui fazer uma pesquisa em cima disso
E o que eu encontrei? Olha só, galera, a primeira prisão então ocorreu em 2017 durante uma reintegração de posse em São Mateus. Ele foi detido por desobediência judicial e incitação à violência. Passou cerca de 10 horas na delegacia antes de ser liberado por assinar um termo circunstanciado. E tá aqui o homem lá no meio da confusão, ó. Inclusive, galera, o próprio MTST já postou sobre o caso. Olha só, tem um print deles aqui de 2017, quando ocorreu o fato lá, que o companheiro Guilherme Boulos, da coordenação do MTST, que estava acompanhando a reintegração de posse da ocupação colonial, acaba de ser preso pela PM de São Paulo. Essa é a primeira vez, beleza? A segunda vez ocorreu ali em 2012, em São José dos Campos, também numa reintegração de posse ocupada pelo MTST, chamada de Ocupação Pinheirinho. Ele foi preso em flagrante por dano qualificado, acusado de ter quebrado o vidro de uma viatura e danificado um alambrado. Ele foi solto no mesmo dia e o processo foi arquivado após prescrição. E a terceira prisão do senhor Guilherme Boulos foi mencionada pelo próprio Boulos em diversas entrevistas. Ela aconteceu em Osasco durante o início de sua carreira como militante. Boulos tinha cerca de 20 anos quando começou a participar de uma ocupação local, abre aspas. Um dia, o pessoal de uma igreja foi fazer uma celebração num acampamento e eu bati o pé. Disse que ali haviam muitas religiões e não era espaço para aquilo. Meses depois, fui preso numa desocupação. A primeira pessoa a me visitar foi um padre que eu tinha criticado. Declarou Boulos em uma reportagem em revista Piauí publicada em maio de 2018. E por curiosidade, olha só isso aqui que eu também escrevi naquele dia. Também teve um caso que o Boulos e o manifestante do MTST ocuparam simbolicamente o triplex no Guarujá. Tá aqui, ó, justiça aceita denúncia contra Boulos por invasão ao triplex do Guarujá. E aí, galera, ele falou o seguinte: em 2018, manifestantes do MTST e da Frente do Povo Sem Medo ocuparam simbolicamente o triplex do Guarujá para denunciar a farsa da coordenação do ex-presidente Lula. Tá aqui, ó. Então, povo sem medo, se é do Lula é nosso, só não é o dinheiro que tá comprovado aí, né? Isso aí ele não divide com ninguém. E de acordo com a nota, os advogados que acompanham o caso consideram a denúncia absurda e afirmam que a decisão, por ser inconsistente, certamente será revista. Então sim, galera, pelo visto o Boulos pode pedir música no Fantástico porque foi preso 3 vezes. Mas, cara, não para por aí de jeito nenhum. Pra você ter ideia, esse grupo, o Invasor de Terras, podemos chamar assim porque é assim que os jornais tratam, invadiram uma fazenda produtora da Cutrale em 2009, arrancando mais de 15 mil pés de laranja com tratores. E não é só isso. O MST, do qual o Boulos faz parte, em 2015 destruíram 15 anos de pesquisa em biotecnologia, onde cerca de 1.000 mulheres invadiram o centro de pesquisa e depedraram viveiros e mudas de eucalipto transgênio da empresa Futurigene, empresa que é do grupo Suzano de papel e celulose, lá em Itapetininga. Então, Boulos, vamos ser sinceros, se você acha que isso é justo a se fazer com uma empresa, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Você precisa rever as coisas e rever as coisas que você faz parte, né, meu irmão? E agora, galera, em campanha, o Boulos diz que é contra as drogas. Mas será que é mesmo? Tem uma matéria aqui da UOL que fala o seguinte: Boulos muda de posição sobre drogas e diz que não defende a legalização. Deputado do PSOL havia dito em campanha de 2018 que era possível legalizar a maconha com regulamentação. Então, galera, olha só. Tem outra, tá? Também tem uma do Correio Brasiliense, que é essa daqui, ó. Em encontro com a juventude, Boulos defende a legalização da maconha. Ou seja, cara, sim, o Boulos, ele não é contra as drogas, tá bom? Ele também disse em campanha que a Venezuela é uma ditadura, que houveram falhas nas eleições da Venezuela, mas isso, sinceramente, na minha opinião, é apenas para o cara ganhar voto. Porque ele já falou em 2018 na Jovem Pan que a Venezuela não vive uma ditadura. Ou seja, na minha opinião, isso aqui sim é só para angariar votos. Mas calma que ainda tem mais do Boulos, tá bom? Agora o Boulos, cara, ele é cristão. Ele foi visto rezando. Eu imagino o quanto isso deveria estar corroendo o cara por dentro. Eu falo isso porque eu não poderia esquecer de jeito nenhum que nesse mesmo ano o MTST, do qual o Boulos foi coordenador nacional, postou uma foto sobre Jesus onde dizia que bandido bom é bandido morto. E ele disse
que os adversários não souberam interpretar a imagem. Essa é a galera da paz e do amor, não é mesmo? Ah, e tem mais, hein? O Boulos também disse que agora ele é contra a linguagem neutra. Até apagou o vídeo lá na internet cantando o hino nacional. Mas o cara até bateu palma lá pro hino disso que ele fez, né? Fora, cara, que o Boulos tem foto apoiando a Palestina. Vai esperar o quê? E tem mais um ponto ainda do Boulos que eu lembrei aqui agora. Vocês lembram que o Boulos foi pego com o Datena, onde vazou um vídeo dele do Datena falando que eles poderiam um ser visto do outro ali e tudo mais? Editor, coloca a foto aí, por gentileza, do Boulos e do Datena junto. Eu vou ser sincero, o Datena, pra mim, não sabe nem o que tá fazendo essas eleições aqui. Ele ficou puto na época lá que os áudios vazaram. E essa eleição aqui, o cara só tá gaguejando, não sabe nem o que ele faz lá. E na minha opinião, cara, isso aqui é tudo extremamente arquitetado. É meio que pra medir a febre do público que eles fizeram esse negócio aí de saírem juntos, tá? Isso aí é o que eu acabo pensando. Na minha opinião, os caras pensaram o seguinte: bom, solta esse negócio aí. Não, o Miguel fala que foi gravado escondido e tudo mais. E se o público gostar que a gente tá junto, nós saímos juntos. Senão, a gente vira concorrente. É óbvio que o povo não ia gostar. O Datena, que sempre defendeu em TV aberta ser contra a bandidagem, está por trás das câmeras se reunindo com um cara que é coordenador nacional de um grupo que invade terras. Não dá, né, amigo? Então, cara, o Boulos, ele é sim o candidato mais perigoso que nós temos aqui nessa eleição. E o mais legal de tudo isso aqui é que ele caiu que nem pato dando um tapa na carteira de trabalho de Pablo Marçal. Ele foi extremamente juvenil em cima disso. Ele simplesmente deu todas as munições possíveis. Ali sim o Marçal, pra mim, no mínimo, ele foi para um segundo turno. E falando do Marçal especificamente, chegamos no homem que tá todo mundo esperando aqui. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, o Marçal tem cerca de 2,6 milhões de seguidores no seu Instagram. O cara que se diz perseguido pelo sistema. Antes de falarem, Matheus tá fazendo campanha pro Pablo Marçal. Cara, não é nada disso aqui, tá? Porque pra mim, eu tenho uma opinião bem próxima ao que o Igor do Flow Podcast tem, que falou na cara dele, inclusive, que ele não é um cara confiável. Eu acho isso também. Por momento, eu acho isso. Inclusive, eu sempre falo para os meus amigos que, para mim, o Pablo Marçal ele é um grande encantador de serpentes. Eu espero que, literalmente, ele me mostre que eu estou errado. Mas, por momento, eu ainda não tive essa certeza. E segundo o Pablo Marçal, galera, vocês viram que ele disse que o Nunes é esquerdista e que o Bolsonaro só apoia o Nunes devido a ter feito uma promessa a ele e está no partido do Valdemar da Costa Neto e afins, né? Ou seja, o Pablo Marçal está sozinho nessa, a ponto do governador ser um cara que é submisso ao Bolsonaro, já ter apoiado o Nunes por ter que pagar pedágio ao Bolsonaro. Matheus, o Tarcísio precisa pagar pedágio. Não, por que ele faz isso então? Repara que o Tarcísio, para onde ele vai, ele sempre se coloca abaixo do Bolsonaro. Ele nunca se coloca um cara acima. É sempre abaixo ali, é sempre abaixo do capitão. E na minha opinião, o Pablo Marçal está fazendo isso simplesmente para conseguir o voto dos bolsonaristas. Depois, isso para mim, ele vai meter o pé na bunda do Bolsonaro, vai começar a atacar ele, todo mundo que apoia, da mesma forma que ele está fazendo com o Nunes. Repara que o Pablo Marçal, ele sempre baixa o tom para falar com o Tarcísio e também com o Bolsonaro. É meio que sempre pisando em ovos. Um outro ponto que eu acho que pode acontecer é que o Valdemar da Costa Neto pode chamar lá, depois que o Marçal ganhar as eleições, se isso acontecer, se isso se concretizar, ele vai chamar o Bolsonaro, vai chamar toda a trupe bolsonarista, vai chamar o Marçal e vai fazer os dois sentar no colo do Valdemar da Costa Neto. Eu não duvido que isso aconteça. O Marçal, cara, ele chegou a dizer que o Lula e o Bolsonaro são farinha do mesmo saco e que representam a miserabilidade do voto, que também alega que os dois candidatos à presidência em 2022, quando ele disputou as eleições e acabou não conseguindo, iriam botar uma quadrilha real lá dentro do Planalto, no caso, né? Lula e Bolsonaro seriam populistas e extremistas e que idolatram ditadores. Cara, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso aqui foi ele, palavras dele. O que mudou agora para ele dizer que o Bolsonaro é o melhor presidente da história? Isso para mim nada mais é do que uma estratégia do Pablo Marçal por querer voto de todo o bolsonarismo e tentar ganhar no primeiro turno, a ponto que ele fica afirmando, eu vou ganhar no primeiro turno. Cara, o Pablo Marçal ele chegou a chamar o Carlos Bolsonaro de retardado. E antes dele ir no Flow Podcast, disse ter feito as pazes e anunciaram uma certa trégua ali. Então, cara, o Marçal ele chegou a falar também que o Bolsonaro não pode seguir a Michelle no Instagram porque o Carlos não deixa. Olha o nível de ciúme que o Carlos chega. E pegando o quesito que a live foi derrubada, do perfil ter saído do ar, e em cima disso, cara, eu tenho algumas coisas que é pra gente poder falar aqui. Eu procurei aqui e não encontrei a decisão do juiz especificamente, tá? Eu acho que ninguém, na verdade, encontrou. Acho que isso aí não saiu publicamente.
E se a decisão foi de tirar o perfil dele do ar, isso deu ainda mais munição para ele, e ainda acho que é exatamente errado o que fizeram com o Marçal. Não pode tirar o perfil do cara do ar, não dessa forma. Aliás, de forma alguma, né? A não ser que seja algo extremamente grave que o cara cometeu. A ponto de tirar até o site do cara do ar, coisa que não tem nada a ver com monetização e tudo mais. É um pouco estranho isso aí, né? Mas eu não quero ficar parado no mérito aqui, sem citar algumas situações que podem ocorrer conhecendo como funcionam as eleições aqui no Brasil. Cara, será que o juiz não ordenou a retirada do perfil do ar e ele usou isso para passar a ideia de ser perseguido politicamente e com isso angariar ainda mais as suas redes sociais e a comoção do povo? A partir desse momento que sabemos que o Marçal é um cara extremamente estrategista, eu não posso deixar de pensar isso de jeito nenhum. E com isso, para mim, se ele usou isso aqui nesse momento, ele praticamente ganhou as eleições. Eu vou dizer que para ganhar as eleições ele agiu errado? Não vou dizer isso não, tá? Pode ser que para muitos aqui seja imoral, mas errado não é. Não, porque a partir do momento que entram na justiça contra o cara, seja para censurar, seja para derrubar as coisas dele, ele tem o direito de se defender de qualquer forma que ele achar legal para conseguir manter a sua audiência engajada e conseguir a comoção do povo para ganhar a eleição. Por que eu estou dizendo isso? No Brasil se ganha a eleição com mitada, com cortada, com lacrada e tudo mais, né? Outra coisa, o Boulos, cara, ele foi extremamente juvenil dando aquele tapa na carteira de trabalho do Marçal. Como foi juvenil, Guilherme Boulos? O cara já tem fama de que não trabalha, que esse é o primeiro emprego que ele tem, que vive dando migué de Celtinha para passar o ar de pobre, mas os seus pais são médicos ou foram médicos e tudo mais e moram nas regiões mais ricas de São Paulo. Aí o cara dá a eleição de bandeja para o Pablo Marçal fazer o corte perfeito para ganhar as eleições. E tem mais. Ele foi uma dessas sabatinas por aí, fez um vídeo quase chorando. Que coisa patética, Guilherme Boulos. Um dia se viu o cara esfregar uma carteira de trabalho na sua cara. Ninguém tem sangue de barata. Pelo amor de Deus, né, Guilherme Boulos? Os caras estão dando todo tipo de munição possível pro Marçal. Principalmente quando os caras não vão ao debate, como o caso da Veja, que os caras não foram. A Veja se prepara. Ela faz a reunião com todos os candidatos, as comissões dos caras lá, faz outra reunião, combina tudo como vai ser feito, os caras do nada vão lá e pipoca dizendo que não vão ao debate para não enfrentar o Pablo Marçal ou qualquer outra desculpa que deram lá. Pô, meu amigo, isso é ser um bando, no mínimo do mínimo, burro para não querer participar de um debate por esse tipo de argumento. E você vai tomar cacete sim dos caras porque você não foi. Você vê que os caras tomaram cacete até dos caras da Veja. E a Veja tá certinho em fazer isso. Ou seja, cara, eles não estão pensando... Os caras que não foram, principalmente, não estão pensando no povo. E sim no poder para poder derrubar o outro cara. E o outro que não é bobo nem nada vai usar isso e vai arrebentar os caras na internet, não tenha dúvida. E mais um detalhe aqui sobre as derrubadas da rede social do Pablo Marçal. Eu entendo que a justiça, quando manda tirar algum perfil do ar, ela não é especificamente sobre aquele único perfil. Independente de quantos perfis os caras criam, eles vão lá, tiram o perfil do cara do ar. Cria outro, vai derrubando e vai derrubando e vai derrubando e assim por diante. A gente pode ver um monte de perfil que foi assim, como por exemplo o caso do Monark. Isso me soa um pouco estranho. Mas, galera, é Brasil, né? Porque a justiça pode tirar um perfil do ar só para dizer o seguinte: ah, manda tirar lá e boa. Se o cara criar outro, eu finge que não vejo e beleza. Não duvido que isso tenha ocorrido também, tá bom? Ou seja, todas as opções aqui, sabendo como funcionam as eleições brasileiras, a gente pode desconfiar de todos os pontos. E todas as opções que a gente falar aqui, o Marçal ele vai usar para ganhar mais público. E aqui é que está o erro dos adversários. A partir do momento que por qualquer coisa você entra na justiça contra o seu concorrente, você só está dando munição para o seu adversário. Essa é a burrice dos caras. Os caras não entenderam ainda que o que vai fazer o cara ganhar a eleição são os cortes, são as lacradas. Tudo que for falado que dá para ele colocar em corte rápido da faca lá, ele vai fazer para colocar para ganhar as eleições. E nesse quesito aqui, o Marçal ele vai nadar de braçada. Ele vai ganhar as eleições só com a burrice dos outros, que não sabem como usar a internet. E ele tá fazendo o jogo de todos contra eu, querem me censurar, eu sou um empresário que quer criar milhões de empregos e eles não querem nada disso. Tudo isso que ele faz é extremamente válido para ganhar as eleições, sem dúvida alguma. É como se qualquer coisa que fosse falado pro cara, ele tem um espelho ali para jogar contra o cara de volta. Dito tudo isso, cara, na minha opinião, tá? Para um segundo turno, eu, Matheus, se votasse em São Paulo,
faria voto útil. Se o Nunes fosse para o segundo turno, eu votaria no Nunes. Se o Marçal fosse para o segundo turno, eu obviamente iria votar no Marçal. Ah, mas você vota num cara que dá golpe em velhinhas, em um quadrilheiro e blá blá blá. Eu acho que é mais fácil bater nesses dois, tirar esses caras de lá. Se porventura acontecer alguma coisa, vai lá e arranca esses caras de lá. Do que um Guilherme Boulos, que tem todo o aparato estatal com Lula e toda a sua trupe junto. Que com certeza, cara, o Boulos entrando, ele vai passar um monte de lei aí pra ferrar quem gera emprego, pra ferrar quem trabalha, pra ferrar de vez com o povo paulista. E lembrando que tudo isso que ele fizer interferirá direto no Brasil inteiro. Dito tudo isso, eu jamais votaria em Guilherme Boulos, em Tabata Amaral ou em Datena, visto que isso que nós falamos em todo o nosso vídeo aqui. Essa aqui é a minha opinião, galera. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da minha análise aqui sobre os políticos brasileiros, deixa o like pra mim, compartilha o vídeo e deixa seu comentário também. E se você quiser começar a trabalhar na internet ainda esse ano, ou então no começo de 2025, dá uma olhada então no curso da Cyberclass, que tá aqui embaixo também na descrição e no comentário fixado. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo e fui!